A última vez a gente falou sobre Caim e Abel. Deus está criando muitos mundos dentro do nosso coração. Mas Satanás, por muito tempo, ele viveu habitando dentro de nós. Mas ele continuamente conduz o nosso coração para uma direção diferente da de Deus. Quando a gente lê a Bíblia, a gente pode enxergar claramente isso. E quando a gente percebe claramente isso, a nossa vida espiritual se torna muito fácil e agradável. A última vez a gente falou que Caim ele ofereceu dos frutos da terra. Mas Abel, ele ofereceu as primícias do seu rebanho e a gordura deste. Mas como Abel ele pôde oferecer as primícias do seu rebanho e da gordura deste? Então hoje nós gostaríamos de pensar um pouco sobre isso. Se Abel não tivesse a condução do Espírito Santo, ele sozinho jamais poderia ter sabedoria para levar a primícia do rebanho e da gordura deste. Pessoal, quando a gente lê a Bíblia, dentre tantas pessoas que estão vivendo, houve pessoas que receberam a condução de Deus. No livro de Atos tem uma pessoa chamada Saulo. Antes dele receber a salvação, ele era uma pessoa, antes de receber a condução de Deus, ele matava os cristãos, perseguia e matava. Porque ele pensava que era a coisa correta matar os cristãos. Então o Saulo, ele concentrou toda a sua força em perseguir os cristãos. Mas um dia, porque ele pensou que já tinha capturado todos os cristãos em Jerusalém, para ir pegar os cristãos de Damasco, ele pediu uma autorização para pegar os cristãos de Damasco. E indo para Damasco, ele se encontrou com Jesus Cristo. Então, antes de Saulo se encontrar com Saulo, ele era uma pessoa que ele estava fazendo uma coisa anormal. Então, ele pensava que ele tinha uma mente normal, mas ele pensava que era normal capturar os cristãos. E depois ele se encontrou Jesus Cristo em Damasco. E depois que Jesus Cristo entrou no coração dele, a vida de Saulo começou a fluir para um caminho completamente diferente. Pessoal, sem a condução de Deus, sem a condução do Espírito Santo, você pode persuadir uma vida bondosa. Há muitas pessoas que persuadem a bondade e boas obras desse mundo. Não, independente de que pessoa religiosa assim, você seja, independente da pessoa que seja, quer fazer bondade e viver uma vida boa. Isso é uma coisa boa, não é? Eu tenho que realmente acreditar em Jesus Cristo, é só viver uma vida honesta. É só não cometer pecado, é só viver como uma pessoa boa. Há muitas pessoas que vivem dessa forma. Mas o problema é que por mais que elas pareçam boas, não existe bondade no homem. Então, qual a dificuldade na vida espiritual? É diferente o nosso ponto de vista e o ponto de vista de Jesus. Porque é diferente a nossa perspectiva e a perspectiva do Senhor é diferente. Então, não tem como um cego e uma pessoa que enxerga ter o mesmo ponto de vista.
Então, a nossa perspectiva e a perspectiva de Jesus são completamente diferentes. Nós trabalhamos esforçadamente e com as coisas que nós ganhamos, nós damos para outras pessoas, sem roubar, sem adulterar, sem fazer maldades, cumprindo os mandamentos, todos os domingos ir para a igreja prestar culto. Então, dá o dízimo para Deus, dá a oferta para Deus. Se a gente fizer isso, a gente pensa que está tendo uma boa vida espiritual. Mas não é por isso que nós conseguimos ter uma boa vida espiritual. Vamos pensar na Bíblia. Em Atos capítulo 10 tem uma pessoa chamada Cornélio. Ele era centurião do exército. Mas como ele viveu? Ele viveu de uma forma bondosa. Então toda a sua casa honrava a Deus. E ele sempre orava para Deus. Mas a vida do centurião Cornélio era boa? Ele estava tendo uma vida espiritual correta? Então, humanamente, ele tinha bondade, porque os romanos estavam dominando Israel. Então, ele podia tratar o povo de Israel de uma forma muito má. Mas com os seus bens, ele ajudou muitas pessoas. E um dia, o anjo apareceu para Cornélio. E ele falou, Deus ouviu ao seu pedido, mas não é com isso que vai dar. Você tem um problema na sua vida espiritual. Então, por causa disso, a gente vai chama o Simão Pedro para você ter uma vida correta, uma vida espiritual correta. E ele convidou o Simão Pedro. Simão Pedro, ele foi e pregou para Cornélio. Você se esforça um pouco mais para fazer boas obras. Você ora mais. Você seja mais bondoso. Não foi isso que ele falou. Então, no meio da pregação de Pedro, uma coisa que Cornélio tinha que fazer, ele não falou nada sobre a sua obra. Ele viveu como uma pessoa humilde, ele era obediente a Deus, ele ajudou muitas das pessoas do povo de Israel, ele sempre orava para Deus. Então, ele não falou se isso foi uma boa coisa ou uma má coisa que ele fez. Pedro não estava falando sobre isso. Pedro falou sobre o quê? Cornélio, você fez bem ou fez mal? Não, não é isso. Mas ele falou como Jesus Cristo fez. Então, ele não estava falando se a obra de Cornélio era boa ou má. Mas o que Jesus Cristo fez? O Pedro estava falando sobre isso. Cornélio, ele tinha zelo, mas ele não havia recebido o Espírito Santo de Deus. E através da obra de Jesus Cristo, ele pôde receber o Espírito Santo. Cornélio não recebeu o Espírito Santo por causa das obras que ele fez. Ele não recebeu o Espírito Santo porque ele orou. Ele não recebeu o Espírito Santo porque ele era bondoso com todo o seu zelo. Ele recebeu o Espírito Santo através da obra de Jesus Cristo. Então, as pessoas tentam fazer bondade. Então, nós tentamos exaltar a nossa justiça. Eu cumpri os mandamentos. Eu cumpri bem os cultos de domingo. Mesmo em tanta dificuldade, eu não deixei de dar o meu dízimo. Eu fui tentado, mas eu venci essa tentação. Eu jejuei por 40 dias. Eu estabeleci uma igreja. Então, eu quero juntar todas essas minhas justiças e com isso ir para diante de Deus. E as pessoas que são boas e que têm sua própria justiça, elas vão para diante de Deus com um coração orgulhoso.
Mas as pessoas que não têm nada disso e que são sujas e más, elas vão para diante de Deus com vergonha. Então, tudo que eu fiz é a oferta de Caim. O Caim, ele sacrificou com seu zelo, mas ele deu do fruto da terra. Então, o fruto da terra representa as coisas que saiu de mim mesmo. Mesmo que eu tente ser zeloso diante de Deus, isso veio da minha pessoa. Isso é o fruto da terra. Deus de jeito nenhum pode aceitar isso. Então, qual a única coisa que Deus pode aceitar? Não pode vir da minha pessoa. Não pode vir da terra. Ele trouxe da primícia do seu rebanho e da gordura deste. A primícia do rebanho e a gordura deste representa Jesus Cristo. Então, vivendo nesse mundo, tem muitas boas obras que você fez. Mas essas boas obras que você fez na terra não tem somente boas obras, mas também tem maldade, tem pecado. Então, teve uma pessoa que trabalhava na Cruz Vermelha. E ele falou para mim. Então, as pessoas, às vezes, iam fazer transfusão de sangue. E, normalmente, ele ia buscar lá na escola feminina. Era o pessoal as meninas do ensino médio, e porque entre elas estavam estudando, as que estavam no terceiro ano, elas tinham que estudar para passar na faculdade, então elas ficavam bastante doentes. Então ele recebia a transfusão de sangue ele recebia o sangue das meninas que estavam no segundo ou primeiro ano. Porque muitas pessoas, quando elas passam por um acidente de carro, elas precisam de transfusão de sangue, senão elas morrem. E através dessa doação de sangue, essa transfusão, as pessoas podem viver. E ele falou, as pessoas que sofrem acidente, derramam muito sangue e não morrem, é por causa dessa transfusão. E quando ele explicava como essa doação de sangue era importante, então as meninas elas se voluntariavam para doar o sangue. E ele testava esses sangues. E ele testava o tipo de sangue e colocava no saco de sangue e depois depositava no banco de sangue. Então, não é que uma pessoa passa por um acidente e colocam qualquer sangue dessa pessoa. Mas eles têm que examinar o tipo de sangue que tem dentro do saco de sangue. Então, primeiro, eles têm que determinar o tipo de sangue. Tipo A, tipo B ou tipo O? Ou tipo AB? Então, ele coloca no tipo no saquinho, né? Isso é tipo A ou tipo B. E também a segunda coisa que eles examinam é se não existe alguma doença no sangue. Então, mesmo que ele tenha feito teste no sangue de meninas jovens saudáveis, infelizmente tinha hepatite no sangue. Se tiver o vírus da hepatite no sangue, não tem como doar esse sangue para outra pessoa. Se fizer a transfusão desse sangue doente para outra pessoa, na hora outra pessoa acaba ficando com hepatite. Por mais que seja um sangue bom, seja um sangue precioso, pode salvar uma vida, mas o sangue em si, porque ele tem não é que todo o sangue está contaminado com o vírus da hepatite. Tem a célula vermelha, tem a célula branca,
Tem o glóbulo vermelho, o glóbulo branco, tem as plaquetas. Então, tem muitas coisas dentro do sangue. Então, se tiver hepatite ou tiver o vírus de alguma outra doença, se esse sangue ele for doado para alguma pessoa, então muitas pessoas vão ficar doentes, mesmo estando saudáveis. É lógico que é importante determinar o tipo sanguíneo. Mas também é muito importante saber se não tem nenhum vírus ou alguma doença nesse sangue. Independente do sangue ser muito bom, se tiver hepatite ou houve outro vírus nesse sangue, então tem que ser jogado fora. Então, somente aqueles sangues limpos e puros podem ser doados a outros pacientes. Vamos supor que você fez muitas boas obras. Mas Deus não tem como receber essas suas boas obras. Porque se a gente disser que você é o sangue, se a gente dizer no termos de sangue, se assim como no sangue tiver hepatite ou outras doenças dentro desse sangue, então quando você faz uma boa obra, você pode estar satisfeito com isso. Mas não existe somente bondade dentro disso, também existe maldade. Você não faz somente boas obras, você também tem um coração sujo e mau. Às vezes você tem coração lascívio, tem ódio, tem o coração de desconfiança. Então, o homem tendo esse tipo de coração, com esse coração, o homem dá todas as suas coisas pelas outras pessoas. Com esse tipo de coração, o homem quer fazer bondade pelos outros, quer se sacrificar pelos órfãos. Superficialmente parece ser uma pessoa muito boa e agradável, mas dentro do tipo sanguíneo A. Mas assim como existe o vírus dentro dele, o vírus da hepatite, independente da bondade que você faça, porque dentro de você tem o coração sujo e mau, essa bondade sai misturada com isso, Deus não tem como aceitar. Por que que Deus somente pode aceitar Jesus Cristo? Somente Jesus Cristo não tem nenhuma maldade, só tem pureza dentro dele. Então todas as pessoas, fora Jesus Cristo, elas podem ter alguma bondade, elas podem ter alguma justiça, mas é um sangue bom. Mas assim como tem hepatite, o vírus da hepatite misturado nele, qualquer coração de todas as pessoas que sejam pode ter bondade mais, porque a sujeira, a lascívia, a maldade está inclusa dentro do seu coração. Deus não pode aceitar. Se dentro desse sangue você puder tirar somente o vírus da hepatite, não vai ter problema. Mas porque você não pode tirar o vírus da hepatite somente desse sangue, então você tem que jogar todo o sangue fora. Dentro da igreja tem pessoas que fazem boas obras. Então, algumas pessoas podem ter construído a igreja. Pode ter pessoas bondosas que não comeram a sua comida para dar para os outros. Sim, isso parece ser uma coisa muito bonita. Parece uma coisa santa. Mas sabe o que é importante? Dentro de você, ser humano, porque não existe puramente somente a bondade dentro da pessoa. Então, assim como se um sangue é um bom sangue, mas se tiver vírus dentro dele não pode ser utilizado, toda a bondade que o homem faz está misturado com a maldade. Dentro do homem existe a imundícia, existe a sujeira, existe a lascívia, existe desconfiança.
Então, guardando esses tipos de coração dentro de si, por um lado do coração, você tem um coração de querer fazer bondade. Então, parece que realmente você está fazendo bondade. Quando você vê superficialmente, parece uma pessoa preciosa. Mas porque Deus, Ele vê o fundo do teu coração, assim como Deus não pode aceitar a oferta de Caim, Ele também não pode aceitar a sua oferta. Então, o motivo de Deus somente poder aceitar Jesus Cristo é esse. Somente Jesus tem a bondade que vem da pureza e da santidade. Então, 1 Pedro, capítulo 2, está falando o quê? Que ele não cometeu pecado algum, não saiu nenhuma palavra torpe de si. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, encarregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Então, somente quem é que pode ser qualificado para carregar os nossos pecados? Então, a pessoa que tem pecado, que está dentro do pecado, não pode carregar o pecado de outra pessoa também. Jesus Cristo era o único qualificado a carregar os nossos pecados, porque ele não cometeu nenhum pecado. Ele não tem cometido nenhum pecado. O que isso significa? No coração do nosso Senhor não tem nenhum pensamento pecaminoso. No coração de Deus, de Jesus, não existe nenhuma maldade. Não tem nenhuma sujeira. Não tem nenhum pecado. Por isso, Deus somente pode aceitar Jesus Cristo. Quando aos olhos do médico, ele vê então, aos olhos do médico, ele não pode distinguir um sangue que tem hepatite de um que não tem. Uma vez, quando eu estava na África, eu peguei malária. E eu fui para o hospital. O médico, ele colocou uma gota do meu sangue numa lâmina de vidro. Quando ele viu com o microscópio, ele viu o vírus da malária ali. Quando a gente vê a olhos nus, a gente não enxerga o vírus da malária ali no sangue. Mas quando a gente vê pelo microscópio, a gente pode ver claramente o vírus da malária. Quando a gente enxerga com os nossos próprios olhos, aos olhos nus, então a gente não enxerga se aquele sangue tem ou não a malária. Mas o microscópio pode distinguir. Quando a gente enxerga com os nossos olhos, a pessoa que faz a bondade com pecado e a pessoa que faz bondade sem pecado, a gente não consegue distinguir. Mas porque os olhos de Deus, ele consegue distinguir a bondade que vem com pecado ou sem. Então, independente daquela pessoa parecer bondosa, independente daquela pessoa parecer justa, Deus não tem como aceitar. E em Gênesis capítulo 4, vamos pensar mais uma vez sobre a oferta de Caim e Abel. Por que Deus não aceitou a oferta de Caim? Porque era o fruto da terra. Era um fruto que veio do homem. Deus não tem como aceitar isso que vem do homem. Por que Deus aceitou a oferta de Abel? Porque era a primícia do seu rebanho da gordura deste. Então está falando sobre Jesus Cristo que morreu na cruz por nós. Então, através disso, o que a Bíblia está nos falando? Por mais que você faça bondade, essa sua bondade, Deus não pode aceitar nenhuma delas. Qual é a única bondade que Deus pode aceitar? É a bondade de Jesus Cristo,
pode ser aceita por Deus. Somente Jesus Cristo, ele sem pecado, fez a bondade. Somente aquela bondade de Jesus Cristo, essa bondade foi feita sem nenhum pecado. Então, quando nós vamos para diante de Deus, Caim, ele deu a oferta diante de Deus, que era o fruto da terra, por mais que parecesse bom, se ficar com essas coisas, então não pode receber bênção diante de Deus. Então, para ir diante de Deus, a gente tem que jogar fora toda a nossa bondade. E somente com o sangue de Jesus Cristo que ele derramou por nós e a gordura que é o Espírito Santo, isso que Deus vai aceitar. Esse sangue que matou o rebanho, isso daí representa o sangue de Jesus Cristo. Então, por mais que a gente cometa pecado e maldade, se a gente for com o sangue de Jesus Cristo, nós poderemos ser aceitos. Ontem eu me encontrei com um advogado e eu falei sobre o evangelho com ele. E eu falei para ele, Romanos capítulo 3, versículo 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E no versículo 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Está escrito, sendo justificados gratuitamente, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Aí ele falou, olha, aqui está a sentença final. Eu nunca imaginei que alguém poderia dizer algo assim. Olha, Deus ele já julgou, deu a sentença que nós somos justos. Então, se Deus deu esse seu julgamento, então o que mais precisamos? Mesmo lendo aquela palavra tantas vezes, eu nunca pensei dessa forma. Sendo justificados gratuitamente mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Está escrito. E o advogado falou, olha, aqui está a sentença do juiz. Ele falou que nós somos justos. Então, quando o juiz dá a sua sentença final, então acabou o julgamento. Somente a cruz de Jesus Cristo pode dizer que nós somos justos. A nossa bondade jamais pode dizer que nós somos justos. Para aparecer isso, Deus está nos falando de Gênesis capítulo 4. Eu desejo com que vocês não dêem a oferta de Caim, mas sim a de Abel. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado.